Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. A galera vai entrando aí daqui a pouco. Hoje vamos falar sobre sucessão empresarial. O Thiago já entrou. Ô cara, você é rápido mesmo, hein? Você é fera. Vamos estar fixando aqui o comentário. Thiagão, você tem que mandar o convite aí pra gente poder te adicionar. Tem que mandar o convite aí pra gente adicionar. Eliseu, Danúbia, sejam bem-vindos. Alexandre. Muito bem, a gente já vai começar. Tani, senhor Luciano Tani, muito bem. Rodrigão, isso aí, Digão. Thiago Melo, mineiro não perde o trem. Manda o convite aí, cara, pra colocar você aqui. Faz sentido pra você, boa, Elisa. Você vai ficar com isso agora direto, né? Zé Carlos, boa noite. Davizão, cara, muito bom ter você aqui de novo com a gente. Legal, legal. A galera tá entrando aí, a gente já vai começar. Tô esperando o Thiago. Boa, Thiago mandou solicitação e vamos lá. Mais um e-mail, Alberto, prestigiando. Muito bem, Alberto. Vamos aguardar que o Thiago se conectar. Rodolfão. Aê, senhor Thiago Opa, Melo. tudo jóia? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Muito bom ter você aqui, cara. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. É como a gente Olha, falou, né? Com corona ou sem coronavírus, a com gente tá corona, aí, cara. sem corona, hoje com breakdown ou sem breakdown, a gente está aqui para falar exatamente disso, estabilização de mercado. Boa, isso é um cara sério, Como, né, cara? como um bom mineiro, já que vou ter uma prosa boa, a gente já pega um cafezinho aqui para. Olha, e cafezinho Starbucks, não é qualquer coisa não, né, cara? O cara tem que É, estar em casa. mineiro não perde trem, não. Tiagão, primeiramente agradecer, cara, a sua disponibilidade, tá? A gente sabe que a tua agenda é muito corrida. A gente Sim. sabe que tem um curso só para falar sobre isso. E a gente vê como a gente conhece as pessoas que estão preocupadas com o mercado, né? Hoje eu estava conversando com o Tarantella, venho conversando muito com o Roberto também sobre isso. Né? A nossa preocupação é deixar o nosso mercado bem sadio, bem formado. E você é um cara que se dispôs aí, quando a gente convidou, a estar em primeira mão aí, a tá ajudando corretores, ajudando empresários, advogados. Eu quero te agradecer aí pelo seu Uhum. tempo, cara. Muito bem-vindo e muito obrigado. Que é isso. E ao mesmo tempo, eu parabenizo você, viu, Rodrigo? Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa. A gente tem o nosso amigo lá do Sul, lá, né, o Alberto, que ele fala o seguinte: olha, conhecimento é um mecanismo de troca aí que eu aprendo muito, você aprende, quem está escutando aprende, e a gente tem que ser eterna evolução, né? Ninguém é uma ilha nesse mercado. Hoje é uma prova disso, né? Hoje nós vivemos um dia de hoje que no século XXI aí já não a gente não tem precedente. E ninguém é uma ilha. E o conhecimento salva mente, salva cliente, evita uma série de coisas, né? Verdade. A gente muitas vezes perece porque não tem conhecimento, né? E o conhecimento muitas Exatamente. vezes é tudo. Tiagão, vamos começar então falando. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história. Quem é Thiago Melo e por que Vamos lá. você optou aí, cara, por tá entrando nesse mercado? Quando você entrou? Qual foi o motivo de entrar? Enfim, conta um Uhum. pouquinho da sua história para quem não te Bom, conhece. tem 13 anos já que eu atuo nesse mercado na área financeira. Há 13 anos já vem de formações nessa área, né? Na área de economia, administração, contabilidade. Vim do exterior, 2010 voltei a morar no Brasil, saí de Nova York para o Brasil. E o interessante é que em 2010 eu vim para assumir uma operação aqui dentro que era familiar, que era do meu pai, que é uma empresa que já trabalhava e trabalha até hoje com sucessão empresarial desde 1981, né? Uau! E quando eu descobri que tinha uma ferramenta que operava em condição de igualdade, como eu via, né, os profissionais, os consultores ligados à área de seguro tão bem sucedidos lá fora, e que tinha aqui no Uhum. Brasil essa evolução, e nós tínhamos um oceano, e ainda temos um oceano de oportunidade para trabalhar, eu não pensei duas vezes de ter a minha própria empresa, o meu próprio negócio de consultoria e focar nessa área que eu sou literalmente extremamente apaixonado por ela, que é a área de sucessão empresarial. Então, há 13 anos eu atuo nessa área, 10 anos aqui no Brasil e ligado à área de seguro.
Nesse meio termo, tive boas pessoas, bons anjos na minha vida aí que foram me ensinando, evoluindo e eu aprendendo cada vez mais, até que eu caí numa organização que eu tenho um carinho extremo, uma gratidão eterna chamada de MDRT, que é o Million Dollar Round Table. Então, quando eu sentava lá, né, a primeira vez que eu fui num evento foi em Anaheim, inclusive, a priori vai acontecer ainda no mês de junho, né? Não temos nenhum comunicado ainda, mas a priori vai Do acontecer no Corona mês de deixando. junho. E ali eu vislumbrei, eu fiquei apaixonado e via como a atuação no mercado ainda era tímida da MDRT dentro do Brasil. E, bom, dali eu recebi o convite para ser a Regional Chair de Minas Gerais. No ano seguinte eu acabei assumindo Minas Gerais, Brasília e o Espírito Santo. Mais um ano, Minas Gerais, Brasília, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Mineiro falando carioquês. E aí, de Regional Chair, eu passei a fazer parte do Membership of Communication, do membro de comunicação, e depois eu fiquei por 3 mandatos consecutivos como presidente da MDRT aqui dentro do Brasil, que seria o Culture Chair, né? Representando o Brasil lá fora. E eu fiquei muito feliz porque eu acho que até hoje eu fui o mais novo a atingir esse tipo de... a ter esse postulado, né? E muito honrado porque ali eu pude conhecer inúmeros profissionais de sucesso, como a gente acabou se conhecendo também pelo grupo Superação, né? Que também ali reúne grandes mentes do mercado aí de seguro, mercado financeiro, que está em constante evolução, encabeçado aí pelo Eliseu, não é isso? Que é o padrinho aí desse grupo aí, o fundador. E dali eu fui desenvolvendo atividade. E aí, cada vez mais eu tinha certeza que a indústria do seguro, aliada à indústria financeira, ela é o caminho que vai mudar essa concepção. Principalmente o que eu acho, né? Um seguro, independente de que razão que a gente venha conversar aqui, seja na parte patrimonial, sucessória, ela é um instrumento que eu, como economista, como na área de economia, ou seja, é o único instrumento que tem uma capacidade de altruísmo sem igual. Ele mensura aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu não sei quanto que eu posso mensurar, quanto que vale um legado, quanto que vale a história de uma empresa, a história de um patrimônio e uma vida. E nossa profissão, nós temos a capacidade de mensurar aquilo de forma... o que é o intangível, nós podemos mensurar, e o dinheiro não pode fazer isso, né? Além de ser uma da... Tem um outro profissional dentro desse mercado que chama-se Humberto Madeira. Para mim é uma outra referência enorme que eu tenho dentro do mercado hoje de seguros. E desde 2010, quando eu voltei aqui a morar no Brasil e eu escutei esse speech dele, é o que eu falo para meus clientes: olha, o maior instrumento, a maior carta de amor que existe na vida chama-se uma apólice de seguro de vida. Ela antevém aquilo que a gente não sabe que pode acontecer. Mas se acontecer, a gente dá aquele tapinha nas costas e fala: pode ficar tranquilo que eu estou aqui mesmo não estando, né? A história do meu livro é basicamente isso, porque o meu pai tem um nome no mercado, no mercado aqui dentro de Minas, dentro do Brasil, muito forte na área de sucessão. Ele como economista, contador, né, na área de contabilidade, na área de consultoria contábil. Ele jamais imaginou que nós teríamos a apólice de seguro é um instrumento de link para isso, né? Então, foi ali que a gente começou a unir os conhecimentos contábeis, econômicos, administrativos, a parte de direito, e entender que o seguro é o elo para tudo isso. E é o que eu falo aqui, como eu tenho gêmeos, né? Estou com gêmeos de 3 anos, o Antônio Benício, eu falo que meu terceiro filho é esse aqui, ó. Dá trabalho tanto quanto, gasta dinheiro tanto quanto, mas dá uma satisfação também enorme, que é o livro Checkmate, que foi exatamente isso. É o que a gente fala de sucessão, porque isso surgiu de um manual que eu e meu pai fizemos juntos em 2014, voltando numa viagem de São Paulo. A gente estava fazendo um curso, e sempre volta aquela pergunta: olha, eu não tenho respostas quando eu tento linkar o direito, a parte de tributos e a parte contábil e a parte de seguro. E aí foi esse o caminho que a gente vai seguindo. Dentro dessa área tem uma outra grande referência, que é o Maurício Toito Desiderato. Para mim é uma das bibliotecas nessa área.
e foi o primeiro profissional aqui no Brasil que eu escutei falando de operação sucessória na área de seguro. Legal. E a gente vai conhecendo outras referências, né? O próprio Léo Koifman é um outro profissional que é um jovem dentro do mercado, mas com um amadurecimento absurdo. Então, ou seja, nós temos campo para atuar e nunca se falou tanto de seguro como agora. Nunca se falou tanto de sucessão, de instrumentos garantidores como agora. E aí nós temos outro profissional também que eu acho muito bacana, que é o João Paulo Botecher, né? O famoso JP. E é uma frase que é interessante e cabe para a gente o seguinte, olha, se a gente cuida da vida pessoal dos nossos clientes, por que não cuidar dos negócios dele? E aí que entrou essa pergunta para que eu pudesse incorporar aí e dar uma continuidade ao manual que eu fiz com meu pai. Infelizmente, eu perdi meu pai em 2014 por conta de um câncer muito severo. E só que a empresa hoje continua, a empresa dele continua extremamente sólida, com o braço direito, né? Quando eu resolvi sair da área para assumir os negócios, nós tivemos um sócio que hoje é um primo meu e que assume com extrema competência também as operações da empresa, e ela é maior do que antes. Isso se deve ser um bom planejamento sucessório. No ano de 2013, nós fizemos esse planejamento por completo. Em 2014, infelizmente, eu perdi meu pai. Mas hoje ele continua vivo. Vivo através do livro, vivo através das boas lembranças, mas principalmente também vivo na manutenção tanto do seu negócio como na continuidade ali do padrão de vida da minha mãe. A minha mãe não é preocupação para ninguém e nenhum negócio morreu. Esse negócio, ele se perpetua. Isso que é muito interessante. Então, no meio desse caminho, além da MGRT, eu acabei junto com mais... deixa eu ver aqui, peraí. 2, 3, 4, eu e mais 3 profissionais, né? Que é o Rafael Martins, o Leonardo Koifman, o Átila De Conte e eu, cada um numa ponta do Brasil diferente. Nós criamos um outro projeto chamado de LP Experience, que é exatamente focado ali no que a gente vem conversando, criar cursos, instrumentação, ou seja, fomento para o mercado para que a gente evolua. Eu acho que essa questão de você prender o segredo da Coca-Cola e querer guardar para você é uma mentalidade tão mesquinha, tão boba. Porque é o seguinte, se eu fomento, por exemplo, a gente conversando, se eu aprendo com você com suas lives, com suas postagens, se eu aprendo lá com o Alberto, né, na última live, nos cursos, nas postagens dele às 3h30 da manhã, 4 horas, 5 horas, que é um cara que é ligado no 220, no nosso grupo interno, né, no Superação Total, pô, a gente aprende tanto. Se a gente troca conhecimento, nós profissionais, a gente eleva o nosso nível de conhecimento e, ao mesmo tempo, o seguinte, eu estou levando isso para o meu cliente, eu fomento o mercado. E nós afastamos as práticas ruins e implementamos as práticas boas. Então, basicamente, continuo ainda firme e forte, viajando cada vez mais, como te falei, era para estar fora do país, mas né, coronavírus não deixou. Meu voo foi cancelado aí da pretensão que eu tinha de viajar agora, nessa semana. E é bom que eu estou fazendo de casa, tomando um cafezinho em casa e fazendo de casa essa live com você aí. Tá mais tranquilo, na mesma segurança que o seguro nos proporciona, você está bem tranquilo na sua casa, né, cara? Exatamente. E eu falo que é legal, nós temos uma profissão hoje, nós consultores, corretores, a gente tem uma profissão que eu acho que o maior pagamento dela chama-se administração do tempo, né? A gente pode estar em qualquer lugar e estar em todos e aproveitar de maneira diferente. Né, Thiagão? Exato. O americano, o americano ele tem muito disso. Não é quantas horas eu trabalho, mas a assertividade do que eu faço. Né? Então, ainda tenho que trabalhar. Não estou igual você, milionário, mas eu tenho que trabalhar bastante. Então, tem que trabalhar muito ainda. Mas a gente tem o gerenciamento do tempo. Né? E hoje, com a tecnologia, permite unir aí, de ponta a ponta, né? Minas e Rio, né? Então, permite ampliar essa estrada aí. Você sabe que o desejo do mineiro é roubar a praia do carioca, né? Sabe mas tem Guarapari ali no Espírito Santo, que é o quintal do mineiro, tá resolvido. Não, ali, ou então o Juiz de Fora, né? Que é o Rio 2. Juiz de Fora, Rio 2. Tiago, só fiz uma pergunta até agora, hein? Quem é Thiago Melo, por que ele entrou no Brasil? Mas aproveitando que você falou um pouquinho aí do... Eu vou falar MDRT, você é mais chique do que eu, você fala em inglês aí que você... É um milhão. Eu vou falar brasileirado MDRT. Mas fala um pouquinho mais aí, em poucas palavras, resumindo, a gente sabe que tem outras pessoas aqui participando da live que trabalham com seguros, alguns não são corretores, outros são advogados, outros são clientes, estão assistindo a live, mas enfim, o que é o MDRT e como o corretor de seguro pode participar da MDRT? Acho que vou aproveitar esse momento para você falar um pouquinho. Muito legal.
Hoje que nós temos como presidente aqui no Brasil do MDRT o Marcos Vação Dias, tá? Um profissional também que no passado também já ocupou a postulante desse cargo e hoje está ocupando novamente. Convidei ele com muito carinho aí, porque depois de 3 mandatos a gente não pode ficar, né? Senão vai ficar igual o Maduro lá na Venezuela. Não sai de jeito nenhum. Mas a MDRT é uma das maiores autarquias do mercado financeiro e securitário. Ela tem mais de 90 anos de mercado. Começou exatamente com isso. Olha, os profissionais do mercado americano eles se uniam para poder fazer uma evolução de seus trabalhos. E começou exatamente com 8 profissionais, depois para 9, 10. Hoje nós temos um evento que acontece em Anaheim agora. O ano passado aconteceu em Miami. Foi inclusive onde eu fiz o lançamento também do meu livro lá, né? Estive presente no lançamento, meu livro esteve presente lá no lançamento no evento, que foi uma honra muito grande, para 18 mil pessoas dentro de um evento. Nós temos mais de 65 mil profissionais dentro desse mercado. E esses profissionais são divididos em categorias, como membro, core of the table, top of the table, ou seja, quanto maior o nível de produção desse profissional e quanto mais ele consegue gerar dentro do mercado de seguros seus derivativos, né, principalmente seguro de vida, que é o principal ponto, né, é inconcebível pensar em guardar dinheiro se eu não proteger quem faz aquele dinheiro girar. Né? Ou então fazer o seguro da laranja e esquecer o do pé, né? Isso é muito importante, né? Não posso esquecer da árvore. Então, eu tenho que ter 51% das minhas produções no ano, eu posso fazer de 2 maneiras. Ou em comissões que eu vou ganhar ainda, ou em que eu botei no bolso. Né? Para você ter ideia, hoje atualmente mais ou menos 2%, ou um pouquinho menos de 2%, 1,8% dos profissionais no Brasil conseguem ter essa certificação hoje. E no mundo ele chega numa média aí de 2,5%, 2,2%. Tá? Então ele pega uma casta de profissionais realmente bem diferenciados e que recebe uma certificação, um selo internacional da MDRT. E o que a gente aprende lá? Poxa, eu vou conversar com um cara que está atuando há 40 anos no mercado de seguro e tem um nível de faturamento no menos que $1 milhão por ano. Eu vou conversar com outro que fala, por exemplo, de aposentadoria, de sucessão, de saúde, de área de vida, que tem uma experiência enorme. E o grande barato desse nosso mercado, e quando eu assumi como o Country Chair mais novo da história da MDRT aqui dentro do Brasil, né? Não é a quantidade de anos que você está no mercado, mas sim a velocidade que você imprime no seu resultado. O nosso trabalho ele não se mede por horas bundas, né? Quanto tempo você fica sentado na cadeira, e sim pelo o quanto você empreende, quanto que é o volume de gestão sobre o seu negócio. Eu posso trabalhar 3 vezes na semana e ter um resultado absurdo, como eu posso trabalhar a semana inteira e não conseguir ter o resultado desses 3 dias dentro da semana. Então, o grande bacana é que você tem uma evolução. Exatamente, outra. Ele não está atento só aos Estados Unidos. Eu estou conversando com profissionais da Ásia, que é um dos maiores mercados do planeta nessa área, dos Estados Unidos, eu estou conversando com o pessoal da Europa, ou seja, hoje a MDRT ela tem mais associações ao longo do globo do que a própria ONU. Isso é muito gratificante. Então, eu pegar um profissional, por exemplo, um caso, essa última vez agora, uma colega nossa do MDRT, ela é Court of the Table no Butão. E aí, a maior dificuldade dela é o seguinte, olha, dependendo da época do ano, ou tá alagada ou tá com neve. Então a locomoção é a maior arma. E a gente pergunta, poxa, mas seguro de vida ali nos outros países deve ser uma coisa tranquila. E por incrível que pareça, todo mundo é ser humano. O ser humano a cultura ela é regada, mas ela tem uma mutação diferente nas partes. Mas os problemas e questionamentos são os mesmos. O grande interessante é como é que um profissional de sucesso vê a perspectiva do problema. Olha o nosso mercado hoje. Nós tivemos hoje 2 paradas da Bolsa de Valores hoje, sem precedentes na história do Brasil, sem precedentes no século XXI. E eu tenho 2 tipos de cliente. O que já está pensando que o nosso país vai quebrar e aquele que vê a oportunidade de aumentar a sua carteira de investimento. Aquele que vê a oportunidade de fazer acontecer. Então eu falo que no nosso mercado, ou no mercado em geral, a gente tem 2 tipos de cliente, né? Os que choram e os que vendem lenço. Então o MDRT é uma associação fantástica por isso, você está em constante evolução. Eu falo muito no meu livro o seguinte, olha, eu estou onde eu estou
porque eu mirei nos gigantes que existem fora do nosso país. E eu poder pegar uma excelência de trabalho internacional, eu poder pegar uma prática muito bem aplicada fora do país e trazer para dentro do Brasil e colocar isso para o meu cliente, eu estou levando para o meu cliente o supra-sumo do supra-sumo, com uma certificação e um selo internacional. E faço convite, né, Rodrigo? Os profissionais ainda que têm capacidade para associar ao MDRT, ao Million Dollar Roundtable, que têm capacidade para isso, procura a gente. Procura o Marcos Bassão. E manda para mim uma mensagem inbox, porque eu garanto, vai mudar a sua carreira, vai mudar o seu faturamento, vai mudar tudo. Tanto que nós temos a felicidade de ter hoje 2 brasileiros que têm nos seus livros postulados na MDRT, ou seja, classificado como obras relevantes dentro do mercado. De novo, nosso amigo aí, Alberto, né, que já está com 3 livros, já está com a trilogia aí já montada, e eu, humildemente, ainda com o meu checkmate, que tenho a felicidade, no mês de dezembro para janeiro agora, eu recebi o comunicado que ele entrou como um best-seller. São 2.000 cópias oficiais pela Amazon, mas são 5.000 cópias distribuídas até o momento. Então, isso é muito legal. E outra, independente, né? A gente fazendo literalmente no olho a olho, nas palestras, nos eventos, com os clientes, ou até com os colegas que ficam sabendo e procurando o mercado. Tiagão, é o famoso porta a porta, né? Até para vender o livro a gente faz no porta a porta. Exatamente. Acho que bom. Cara, você falou muito aí legal sobre a atividade hoje do corretor, né? Que é o Million Dollar Roundtable mede as atividades. E eu falei muito isso com o Alberto aqui na live que a gente teve, que hoje falta um pouquinho de atividade hoje, não só no corretor, mas como nos profissionais hoje autônomos brasileiros, falta isso, né? Falta atividade, falta atitude, né? A pergunta para você, o que você acha que falta hoje no empreendedor brasileiro, no corretor de seguros brasileiro, no profissional hoje do Brasil? O que você acha que falta, assim, para ser um diferencial? Você é um cara que conhece o mundo bastante, bem rodado, conhece vários países. O que você acha que falta hoje no empreendedor brasileiro hoje? Primeira coisa importante, empreendedor geral, independente que área, né? Se estruturar intelectualmente para fazer aquilo. Não adianta você trabalhar de forma mecânica dentro do mercado. O acesso às informações, as pessoas hoje têm uma informação muito exacerbada, muito online. Olha, por que esse impacto, né? Vou trazer de novo o coronavírus aí à tona. Por que ele está tendo um impacto muito mais avassalador do que em 2008, por exemplo? Né, que foi um outro impacto grande nas bolsas mundiais, pela capacidade de acessibilidade. Se a gente pegar na ponta quem eram os agentes de investimento ou os assessores de mercado de bolsa, eles tinham 2 veículos para se informar de maneira, digamos, instantânea. Então é essa a diferença. Hoje, nós temos 400 mil mídias diferentes. O seu cliente, ele sabe do produto, ele sabe da necessidade. O que cabe a gente é estruturar e mostrar para ele que eu tenho maneiras de otimizar ou de entregar aquilo que ele quer. Então, entender e estudar. A gente precisa estar em estudo, em constante evolução. Agora, não adianta ser uma biblioteca se eu não levantar a bunda da cadeira e sair para trabalhar. O que falta é empreender. Parar de chorar e vender lenço. Parar de ter dó de si mesmo, do mercado, de culpar as pessoas, de distribuir a culpa e de não aceitar as nossas incompetências. Muito no meu negócio, aonde que eu erro, acerto e assim por diante, eu falo que a gente vai aprendendo na lida, né? A gente vai aprendendo na vida. Eu não posso deixar que a minha vida pessoal e minha vida profissional elas se misturem. Tudo bem que elas andam juntas. Mas se eu atribuir a todo acontecimento, né, na minha vida pessoal ou na minha vida jurídica, eu vou estar sempre distribuindo responsabilidades e nunca delegando responsabilidades. E o que falta é isso, é sacudir a poeira e seguir reto. Não ter medo de arriscar. Quem não arrisca, não vai beber água. Se for no efeito manada, o que todo mundo está fazendo é muito fácil. Agora, aí na contralinha, não pode também ser kamikaze. Por isso que é importante estruturar, estar cercado de pessoas que te jogam para cima e não para baixo. Porque gente para tomar um cafezinho para escutar problema, fofoca, coisa ruim assim por diante, né? Exatamente. Igual eu estou falando aqui, ó, 98% transpiração. Eu diria que 99% transpiração do Alexandre aqui. Isso é muito importante, porque isso move a gente. Certo, legal, cara. Bacana. E vamos agora a outra. O pessoal falou que também alguém tinha falado aqui a respeito de. O Tânia perguntou se você tem funcionário ou trabalha solo. Eu tenho hoje, eu tenho uma distribuição hoje, né? Então eu tenho aqui, aqui dentro do Brasil, aqui eu tenho hoje, né?
uma secretária e um motoboy. É a minha grande equipe. E tenho outros pontos de apoio fora, mas aqui dentro é só secretário e motoboy. É que legal, tem uma frase do Warren Buffett que ele fala isso, né? Que quer achar a equipe ideal, é aquela equipe que você compra uma pizza e dá para todo mundo comer, pronto, ali você tem uma equipe ideal. Né? Não, e é legal que são competências. Exatamente. Exatamente. E são competências, por exemplo, eu fico vendo vários colegas nossos que têm uma equipe gigante, né? Tem o dom de gerenciar equipes. Né? Eu já descobri, já entendi que esse não é meu dom. Essa não é a minha praia. Eu prefiro muito mais eu depender, Thiago, pessoa física e jurídica, se eu der certo, mérito meu, se eu der errado, a culpa é minha, do que tentar gerenciar equipes. Eu preciso, sim, de boas pessoas para fazer a parte burocrática. Eu não perco tempo com isso. Meu foco é cliente, produtividade e pensar novas inovações. Né? Pensar coisas novas. Mas eu acho que cada um tem o seu perfil. Tem gente que tem um resultado maravilhoso. A gente tem, né, eu pego lá o Josusmar, por exemplo, equipe grande, o Caio Cunha. Nossa, a gente tem muita gente como exemplo, o próprio JP. Então, assim, eu imagino que você tem a equipe sua também, não é isso, Rodrigo? Você tem uma. Então, é um talento. Eu comigo mesmo eu já me atrapalho. Então, assim, infelizmente, essa competência que vocês têm passa longe. E eu prefiro, Thiago, trabalhar. Eu escolhi trabalhar exatamente nos profissionais que eu miro lá no mercado externo. Então, eu vendo a minha marca, né? A marca Thiago Melo. Então, é uma outra linha de trabalho. Legal, bacana. Cara, e assim, passando para outro tema aqui, que a gente tinha até alinhado sobre isso, um pouquinho sobre isso, né? Hoje a gente vê muitos profissionais trabalhando por nicho. A gente vê o profissional que trabalha com nicho de advogados, a gente vê o profissional que trabalha com nicho de médicos, dentistas, empresas, enfim. Você colocou uma pulguinha na nossa orelha, está tentando colocar aqui a parte da sucessão patrimonial. Dica para você hoje. O que você acha do profissional, do vendedor, entre visitar pessoas, visitar profissionais e visitar empresas? Tá? Qual que é o gap, qual que é a diferença? O cara que visita um profissional e o cara que vai numa empresa e visitar uma empresa e falar de sucessão patrimonial. Enfim, qual que é o gap? Eu acho que você tem várias portas de entrada para despertar esse assunto. E se você me permitir, Rodrigo, posso falar do seminário? Claro. Dia 16 agora, segunda-feira, inclusive, tem um seminário que eu vou estar fazendo junto com o Leonardo Koifman, que é um outro cara que é sumidade, top of the table na MDRT. Então, você imagina que é um profissional aí que não fatura menos do que R$1,5 milhão aí no bolso, né? Mas o que acontece? Esse seminário é exatamente para isso, como despertar essa questão. E nós temos algumas portas, né? E como o objetivo aqui é passar também, não vou segurar a informação não, vamos lá. O que eu vejo aqui nessa situação? Hoje eu atuo com 3 portas para chegar até esse cliente. Graças a Deus a gente vai trabalhando de uma maneira que eu tenho um recebimento de indicações passivo, ou seja, eu recebo muito telefonemas hoje, né? Eu vou tirar um muito para não parecer assim, mas eu recebo telefonemas hoje de recomendações, ou seja, de pessoas que estão esperando para encontrar comigo. Por quê? Ela veio de clientes que já usufruem do meu trabalho, da minha assessoria, da maneira na qual eu atuo. E muitas das vezes é igual a um restaurante, né? Vou pegar essa eu aprendi no MDRT e mudou todo o meu mindset, a maneira de eu enxergar. A gente tem o Tony Gordon, que é um senhor hoje que está beirando aí a casa dos 80, se não passou dos 80 anos de idade, que eu tenho o prazer hoje também de tê-lo como ele sabe meu nome, eu acho que eu fico muito honrado com isso, né? Uma referência, a gente lê livro dele e ele tem o meu livro hoje, né? Assim como o Joe Jordan. Mas o Tony Gordon ele falou uma coisa muito interessante. O que eu falo para o meu cliente, né? O que eu falo dentro dessas conversas? Olha, eu não sou daqui, porque hoje eu acho que eu durmo mais sentado numa cadeira de avião do que deitado numa cama. Mas o que eu falo? Olha, eu não sou da cidade. Imagina se eu estivesse aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não sou do Rio. Mas, Rodrigo, se você pudesse me recomendar um lugar para almoçar ou para jantar hoje, qual que você me recomendaria? Possivelmente eu vou criar uma conexão com você e você vai recomendar aquilo que é afetivo. Ou seja, você vai me fazer uma recomendação daquilo que o Thiago vai ficar impressionado com o lugar. Eu vou recomendar o lugar. E aí eu pergunto, mas por que você me recomendou esse lugar? Você vai me dar esse feedback? Olha, eu te recomendei esse lugar exatamente o seguinte, porque a comida é boa, porque assim, é assado, atendimento, tem a vista para o mar, né? Mineiro não pode ver mar, né? Então tem a vista para o mar, vai ficar impressionado, aquele negócio todo, e assim por diante.
Então, ou seja, eu crio uma conexão direta com o meu cliente e aí eu pergunto para ele, olha, e por que você vai me manter no anonimato? Ele fala, mas como assim? Você gosta do meu trabalho? Você sente que ele é importante e que trouxe alguma contribuição para você? Ele, sim. Então, eu gostaria de ser apresentado ou recomendado para as pessoas que você tem esse tipo de relacionamento. E é ali que começa a mudar essa forma de conexão. Eu não estou arrancando o telefone do celular do cara ou forçando uma situação. Mas eu estou mostrando para ele o seguinte, olha, uma recomendação sua pode mudar a vida de uma empresa, pode mudar a vida de um monte de gente, e as pessoas vão ser gratas. Então, se você gosta tanto assim do meu trabalho, eu quero ser passível e humildemente pedir a sua recomendação. E é assim que acontece. Ou seja, o primeiro contato, e eu acho que tem muita assertividade, é quando você é recomendado por alguém. Porque aquele cliente que entra em contato, ele fica na expectativa de receber sua ligação e de entender o que é o seu serviço. Não é obrigação do nosso cliente explicar o que a gente faz, e sim contar o que ele sente a respeito do nosso trabalho. É essa a grande diferença. Então, o segundo ponto também é o seguinte, olha, se eu já cuido da vida pessoal daquele cliente, por que não tomar conta dos seus negócios? E aí eu vou mostrar para ele, olha, na sua vida pessoal, nós temos essa saída. Na sua vida como pessoa jurídica, eu também tenho algumas soluções inteligentes. E quais são essas soluções? Olha, vou te apresentar isso, assim por diante, assim por diante. E eu sempre falo com o meu cliente, olha, você tem qualquer empresário, qualquer profissional que faz gerenciamento de negócio, até nós, né, que estamos na área, a nossa vida de pessoa jurídica e física está casada. Vai mal em casa, afeta no trabalho, vai mal no trabalho, afeta em casa. Não adianta eu só criar uma estrutura na minha vida pessoal se eu não criar um laço, um elo de ligação com o meu ganha-pão, que é o meu negócio. Se eu tiro o Rodrigo da frente, por mais que equipe que você tenha, você concorda que a sua empresa ela vai sofrer um baque no faturamento, no valuation, no posicionamento de mercado. Eu não posso pedir para minha secretária, apesar de fazer um trabalho maravilhoso, de atender os meus clientes. Eles querem o quê? O contato e o relacionamento com o Thiago Melo, com o Rodrigo, com você, profissional que está assistindo essa live. Isso agrega valor ao seu trabalho. E eu falo, olha, mais do que fazer uma venda, e venda eu acho que é parte do nosso processo, e ela é super importante para qualquer empresa, mas a gente tem que ir além da página 2. Fazer o básico todo mundo faz. Aliás, nem todo mundo faz o básico. Mas no mundo de hoje a gente precisa entregar um pouco a mais. Eu preciso entregar alguma coisa além das expectativas. E quando a gente entrega alguma coisa além das expectativas, você se torna passível de recomendação. Você se torna passível de adentrar na vida das outras pessoas. E muitos profissionais, ou muitos clientes que eu tenho, não tiveram experiências boas, de repente, com determinados segmentos. E quando eu explico da minha maneira, porque ele foi recomendado, muda isso. Então, esse é o primeiro canal de entrada. Segundo canal de entrada, a gente tem a possibilidade também de fazer uma entrada na abordagem, fazendo um link, explicando para a empresa o seguinte, olha, acontece muito de pegar voo, e voo é lugar preferido de empresário. E bom mineiro puxa papo, né? Igual eu falo aqui, ó, se tiver um cafezinho, a gente faz umas 4 horas de live. Então eu tô tranquilo. Então você imagina isso dentro do avião. O cara ou pode olhar para o alto ou para a tela do celular, etc. E o papo vai acontecendo. Então acontece muito hoje, por exemplo, como eu falo que o mundo é um ovo, né? As pessoas se conectam muito fácil, de você, olha, eu tenho um trabalho que é assim assado, dessa maneira, caso você interessa. Você chega então, a abordar até no avião, no aeroporto? Olhou, sorriu, é hora de bater papo. Porque o nosso trabalho, o nosso fomento é realizar conexões. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais interior. As pessoas estão se fechando. Isso aqui, ó, fone de ouvido, é o mal do nosso cérebro. Eu perdi o meu sem fio, eu estou desesperado atrás dele, não achei mais. Com certeza meus meninos sumiram com ele. Mas quando eu tiro isso aqui e escuto o mundo externo, quando eu entendo que tem um mundo lá fora e você cria conexões, a questão não é vender você, e sim falar de coisas. Eu não vou ficar falando mal de A, B, C, D. Eu vou falar de processos, de coisas. É essa a grande diferença. Nós vendemos relacionamento. Nós somos movidos a relacionamento. Se eu não me torno recomendável, quer dizer que eu não me conectei com o meu cliente. E na área sucessória, essa é condição sine qua non. Por quê? Nós estamos falando para o empresário e ele vai abrir ali as fragilidades do negócio dele. Quando ele te entrega um contrato social,
para que você faça uma análise, quando ele te conta os anseios dele, olha, eu tenho preocupação dos meus filhos, não assumirem meu negócio. Hoje, nessa geração, e já vou botando alguns dados aqui para contextualizar, mais de 60% da geração que a gente chama agora, essa segunda geração, que é a geração alfa, não ocuparão os lugares dos sucessores de um negócio. Eu posso trabalhar na área de siderurgia, meus herdeiros vão fazer agronomia, gastronomia, medicina. O cara é dono de um hospital, os filhos vão optar por concurso público. Eu vou pegar dentro da minha própria família. Eu estou nessa área, eu tenho um irmão que é juiz federal, uma irmã que é médica. E eu não tenho tempo de assumir a empresa que meu pai deixou. Né? Mesmo sendo ligado a essa área. Eu sou um colaborador lá. Mas nós temos lá uma pessoa que toca isso com primazia. Então, essa realidade, como preparar essa realidade? E muitas das vezes isso angustia o empresário. E se eu falar com ele o seguinte, olha, e se eu te fizer um sistema para você que mesmo que você não esteja participando ativamente dos seus negócios, eu consigo garantir um mecanismo de indenização e que vá contratar um profissional de ponta, um CEO de ponta nesse mercado para administrar essa empresa e continuar mantendo os proventos familiares. E se eu crio um instrumento que ele vai apaziguar as relações societárias? O seguro sucessório, ele é muito mais do que só um contrato. Ele pega aquilo que é o capital humano. Ou seja, nós podemos brigar numa sociedade. Nós, como sócio, a gente está preocupado muito com o crescimento da empresa para que a gente fomente a nossa família. A família está preocupada em descer degrau, de perder o padrão de vida, de deixar de viajar tantas vezes por ano, de trocar de carro, de tirar o filho do colégio preferido. O nosso trabalho é criar uma ponte, porque quando a família vai bater na porta da empresa, pedindo alguma coisa, ela não está preocupada se a empresa está no momento bom ou não. Ela quer vender aquilo, transformar em liquidez ou assumir o negócio para continuar mantendo o padrão de vida. Essa geração não tem tempo de errar. Nós escutamos muitas histórias que é o seguinte, olha, meu pai, eu vim de uma família muito rica, meu pai fez isso. Ele quebrou e hoje eu estou nesse império que eu construí do zero. Não tem mais essa possibilidade para essa geração. Essa geração, o mercado é cada vez mais cruel na parte de fomento intelectual. São filhos que vão sair da casa dos pais entre 28 a 30 anos. É o efeito canguru. Então, se eu dou um instrumento para ele, que eu garanto que essa perenidade nas relações vai acontecer, esse é o nosso trabalho, é criar conexões, de criar soluções para aquilo que pode ter o melhor advogado, pode ter o melhor contador, o melhor tributarista, mas só o seguro é capaz de trazer liquidez imediata, em menor espaço de tempo, de forma desburocratizada, intocável, indivisível, impenhorável e alienável, muito bem amarrado ao instrumento jurídico, ao instrumento tributário, ele gera um respaldo muito maior. E se a gente pensar, poxa, é um mercado de atuação plena demais. Porque a gente tem o seguinte, se eu pensar hoje no Brasil, são 8.648.000 empresas, segundo, né, a última estatística do IBGE. Se eu lembrar o seguinte, no universo hoje desses 8 milhões, 75 das empresas que são familiares ou de gestão entre amigos, de correlacionamento próximo, ou seja, amigos que fundaram alguma coisa e assim por diante, elas chegam a fechar quando há o falecimento do sócio gerador daquele negócio. Então, a cada 10 empresas, 9 quebram no período não mais do que 5 anos. Se eu trouxer esse ciclo time, por exemplo, para a realidade lá fora, ela passa a mais de 10 anos. E por que ela consegue chegar até a terceira geração? Exatamente uma coisa muito simples. Desde o estágio embrionário daquela empresa, há um planejamento sucessório. E planejamento sucessório não é vender seguro por vender. Não é fazer alguma coisa da cabeça do corredor, da cabeça do valuation do cliente. Porque é o seguinte, qual é o valor do cheque que vai resolver o problema? Isso é importante. Porque aí eu consigo criar uma conexão com todo o aparato que ele tem na vida dele de pessoa física, na vida de pessoa jurídica e respaldar. Existe o princípio da contabilidade, que é o princípio da continuidade. A PJ ela vai durar por gerações e gerações, teoricamente. Nós, pessoas físicas, nós temos uma certeza que todo mundo vai morrer um dia. Então eu preciso criar um instrumento que é elo da garantia de uma limitação que é humana. E a polisseguro de vida é a única que pode fazer. O contrato não consegue dar dinheiro. O contador não consegue pagar, nem os funcionários da empresa conseguem manter. Nós conseguimos manter. Nós conseguimos realizar essa operação e fazer que ela fique duradoura. Né? Você falou uma coisa que faz muito sentido para mim, quando você disse que os filhos
muitos filhos não querem, né, seguir a profissão do pai, né? A gente vê Uhum. hoje muitos clientes quando eu converso, eu pergunto, a gente atende muito médico, e seu filho quer ser médico? Não, não. Você De jeito nenhum. vê que a dor, né, quando o pai ou quando o profissional diz que o filho não quer seguir, né? A gente tem um exemplo até do Eliseu lá no grupo do Superação Total, que a filha dele faz parte também da corretora dele, né? Tirando Uhum. a filha do Eliseu, você pode ver com seus clientes, pode ver com seus amigos, que é muito difícil que os filhos queiram seguir a profissão dos pais ou queiram tomar, né? Tomar a rédea da empresa. Tem alguém que escreveu aqui, né, foi o Emanuel, né? O que ele escreveu aqui? Opa, subindo. Evita ver herdeiros sentados em uma caixa d'água morrendo de sede. É justamente isso, né, Thiago? São herdeiros Essa, sentados em uma caixa d'água. A Emanuele Castro, uma brilhante advogada na área de contratos, entende muito dessa área, e agora teve um insight maravilhoso. O que ela faz hoje? Ela não só respalda na parte do direito, do jurídico, mas ela também agora está na área da corretagem. Ou seja, ela consegue resolver dois problemas do cliente. Ela reformula aquele contrato dele e ainda garante que é uma belíssima apólice de seguro de vida. É um profissional de referência aí no mercado. E essa frase é minha, né, Manoel? Acho que ela assistiu algum curso aí por aí. Mas é exatamente isso. Eu falo até isso no livro. É você ter herdeiros que estão sentados numa caixa d'água morrendo de sede. Porque o instrumento de elo de ligação disso é dinheiro. Todo mundo quer a mesma fatia de bolo, mas ninguém está predisposto a tirar dinheiro do bolso. Ou os seus herdeiros têm a mesma situação financeira? Então, o instrumento sucessório ele tem um leque de atuação impressionante. Cara, aproveita e fala, Tiagão, por que checkmate do livro? Por que você escreveu checkmate? Então, checkmate é exatamente o seguinte, né? O seguro de vida é a rainha do tabuleiro. A rainha é a única peça que é capaz de transitar em todo o tabuleiro, em qualquer direção, de qualquer forma. E quando eu faço o checkmate é o seguinte, olha, no tabuleiro da vida, no tabuleiro do mercado empresarial, eu não tenho espaço para erro. Você quer levar um checkmate daquilo que você não espera? Eu não posso recomeçar esse jogo. Não dá para pegar as peças, recolher e começar tudo de novo. A vida, infelizmente, a gente não tem botão de reset. Agora eu tenho duas saídas. Eu posso antever aquilo que eu sei que vai acontecer e eu posso ter ainda a proeminência de ser usufrutuário daquilo lá na frente, do bom trabalho que eu fiz. Eu tenho duas maneiras. Eu posso ser lembrado como uma foto ali de alguém que teve um futuro bacana e que hoje mudou a vida dos meus negócios, dos meus herdeiros, porque não houve um planejamento, houve uma fatalidade que não é culpa de ninguém. Ou eu posso fazer o seguinte, perpetuar e garantir que o meu nome ele passe por gerações e gerações. Que o trabalho, o esforço daquilo ali, ele não se vá por uma pequena falta de pensamento. Olha, um dia eu posso faltar, um dia eu posso ficar doente, um dia eu posso perder a capacidade sobre a gestão. Eu perco a força do poder da minha caneta dentro do meu negócio. E esse é o nosso trabalho. O seguro sucessório, ele atua exatamente aí. E é por isso que é checkmate. Agora, quem que vai evitar que eu leve um checkmate? Não só um excelente alinhamento contratual, um excelente alinhamento tributário, mas, ao mesmo tempo, uma instrumentalização através de um instrumento que traga liquidez. E, de novo, seguro de vida. Não tem como. Hoje eu saí de uma reunião com um grupo de clientes, são investidores, investem fora do país, dentro do país, etc. Olha, podem apontar o investimento financeiro que vocês quiserem. Todos eles têm brecha para tocabilidade plena, não há argumento. Investimento, como o próprio nome diz. E aí eu vou tocar num tema bem polêmico aí, né? Previdência privada. Ah, mas não há jurisprudência sobre PGBL, VGBL. Sinto lhe informar. A previdência privada é para crescer patrimônio e entregar algo a alguém. E dependendo da forma que acontece esse espólio, ela sim vai entrar como processo inventariado. E aí eu tenho um instrumento que é através do próprio seguro, que ele é livre de imposto, ele não entra em inventário e ele garante essa liquidez. Um é complemento do outro, um é para pagar o outro, né? Não se apaga as estruturas, mas um é complemento do outro. E não como instrumento sucessório. Cada um tem o seu lugar dentro do mercado. Se bem que se a gente analisar hoje, com a queda da Selic, etc., ainda assim eu tenho dentro do seguro, dependendo da sua modalidade, um instrumento que está me entregando 117%, 118% do CDI. Mas essa não é a premissa básica do produto. Mas é um bônus round.
Eu ainda posso utilizar a parte dos seguros denominados como whole lives ou resgatáveis como indenização de cota societária, como instrumento que amarra para evitar uma dilaceração de caixa, como instrumento coringa ali também, em vida, para que eu possa também apaziguar as relações humanas. Quando eu falo que tem dinheiro na mesa, o negócio fica um pouco mais tranquilo. Eu fico menos alerta ou menos agressivo em situações que não se controlam. Uma coisa, eu e você, né? A gente se dá muito bem como empresários. Outra coisa, se as nossas famílias se darão bem no momento que faltar dinheiro. E o nosso trabalho é esse. Se eu não tenho sucessor, eu posso colocar. Se eu tenho uma relação entre sócios, eu posso indenizar a família e manter que ela tenha o mesmo padrão de qualidade, mas que você também tenha o controle pleno do seu negócio e passe a ser sócio único dele ou tenha as cotas redistribuídas. Então eu tenho um instrumento, olha, Rodrigo, ele tem uma infinidade, e incrível que pareça. Depois que eu escrevi o livro, eu já descobri mais 4 outras funções. Por demanda de cliente, porque a gente tem um produto que ele é mutável. Nós utilizamos uma regra, uma regra já instituída pelo governo federal, pelas leis, pela SUSEP, órgãos regulamentadores, e eu vou utilizar do nosso conhecimento pela regra. Não adianta eu ser um sushi man maravilhoso e trabalhar com um peixe ruim. E nem eu ter o melhor salmão europeu dos mares mais gelados e não ter habilidade na faca para entregar verdadeiras obras de arte como a gente vê. Se eu tenho conhecimento aliado à assertividade dentro do cliente, esse negócio é muito mais duradouro. Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente até estava comentando também. A gente teve o caso agora do Gugu Liberato, né? Uma questão muito assim que todos ficaram sabendo, o Brasil inteiro se comoveu, e a gente vê como que é importante não só ter um patrimônio, né, Thiago, mas também deixar esse patrimônio bem protegido. Como que você viu esse caso? Como que você linkou isso ao livro, às coisas que você prega e fala? Fala um pouquinho do que você leu, achou, enfim. A gente pode levar até para o nosso cliente como um case, né? Ótimo. Uma coisa que eu, particularmente, eu adoto no meu trabalho, e isso aqui, por exemplo, tem um prazer aí também de estar na live aí, o Bruno Zenaro. Esse cara é um mito do mito do mito na área de seguro, também uma máquina de produção. É um profissional, é aquele que a gente está falando de levantar e sacudir a poeira e trabalhar. É um cara que cruza o Brasil de ponta a ponta e domingo está tomando café na padaria em casa. 1.000 quilômetros para ele é ali. Mas o que eu adoto nessa situação? A primeira coisa que eu adoto dentro dessa situação é exatamente o seguinte. Eu evito de utilizar, a não ser que o meu cliente conte para o outro cliente, né, ou para o possível cliente que ele o que eu fiz, como é que é a situação dele, mas ele nunca escutará da minha boca as informações. Nós lidamos com informações extremamente preciosas. Nós lidamos com informações sigilosas. Eu acho que no mundo de hoje, eu ficar utilizando, fulano tem, ciclano fez isso, fulano fez isso, eu estou expondo a confidencialidade das informações. E na área sucessória, eu tenho que ter essa ética exatamente pelo seguinte, eu não posso expor a fraqueza do meu cliente, porque eu expondo a fraqueza dele, eu abro a porta para o concorrente. Eu abro a porta para que ele perca até valuation, valor de mercado. Imagina se eu conto aquilo que eu sei para dentro do mercado para fechar um negócio com uma outra pessoa. E aí o que acontece? Olha, acabou que isso vazou e entrou no mercado, os clientes daquele cliente entrou em pânico, ele perdeu o dinheiro, então é muito sério o nosso negócio. Mas casos públicos, como o do Gugu Liberato, o Chico Anísio, que ontem se tornou público, né? Teve o inventário dele totalmente anulado, e aí nesse caso também eu julgo que é uma displicência do corpo jurídico que tomou conta daquela parte. E aqui nós temos também entrando aqui, um dos profissionais, um dos advogados que é referência nessa área. E eu tenho enorme prazer, Rodrigo, que esse cara, a agenda dele, você não tem noção tanto que é difícil. É uma sumidade nessa área. Ele é uma das referências, não só dentro do Brasil como fora, que é o Dr. Luiz Gustavo Zuccherati, e revisor do livro Checkmate. Então, se eu estiver falando coisa errada aí, ele vai pontuar. Mas o que aconteceu do Gugu, tanto do Gugu como do Chico Anísio? O do Gugu é um caso clássico, quando a gente pega um cliente e fala assim, eu tenho muito patrimônio. Uma coisa eu caí de 1,50 m, a outra eu caí de 2 metros de altura. Quanto maior o tombo, maior a dor. Ter muito não é garantia de solução para alguma coisa, pelo contrário. O nosso trabalho é mensurar número. 10 milhões é o seu número, 1.000 é o meu número. Qual que é o nosso trabalho? Mensurar dentro da nossa realidade.
O do Gugu é um exemplo muito clássico, o seguinte, de uma má administração do processo de hold, porque ela realmente foi montada com uma série de falhas, uma não elaboração e acompanhamento de determinados contratos que estabelecesse qual que é a relação entre as partes. Eu tenho um ponto hoje, e é uma polêmica, sem qualquer tipo de julgamento, né? Acho que o nosso trabalho não é ser juiz e sem apontar as falhas técnicas, mas eu tenho um ponto onde uma mãe está pedindo para diminuir o direito de herança dos filhos. Juridicamente é incabível. E no meio desse caminho, eu tenho agora 3 pessoas disputando uma herança. Eu tenho o companheiro dele, que não aparecia para a mídia, nada disso, mas para a família é o oficial. Eu tenho a esposa, aliás, a companheira ou a amiga, não sei a definição ainda que pode ser dado, mas a luz do direito, aos olhos do direito, ela sim tem algumas características como companheira e, ao mesmo tempo, ela não tem característica como ter o direito sobre o patrimônio dele. Isso é muito bem claro. Ela é usufrutuária porque ela tem os filhos. Ela gerou os filhos. Né? E isso é questão técnica. E terceiro, a família. Então, quando o Gugu, por exemplo, ele delegou o controle do patrimônio dele à irmã, ele está falando o seguinte, olha, eu quero que ela assuma para que ela faça o gerenciamento do patrimônio em prol dos filhos, mas ela esquece de uma coisa chamada da legítima, né? Ou seja, o direito de cessão dos 50% de patrimônio que a gente tem que obedecer à relação natural, que é o que aconteceu com o Chico Anísio. O Lug de Paula, que é o seu boneco, né? Ele ficou de fora do testamento. Independente qual o grau que eu tinha de relacionamento, né, entre pai e filho, para que se retire do testamento, se é influência de terceiros ou não, o que acontece nesse sentido? O testamento ele perde força. E nós encontramos muitos clientes que falam, não, mas eu tenho um testamento maravilhoso. Não, ele pode ser contestado sim. Ele perde força se não obedecer os preceitos legais. Agora, sem puxar a sardinha para o nosso lado, Rodrigo, que instrumento que eu posso direcionar a minha vontade como detentor daquele capital da maneira que eu quero distribuir? Se eu quiser passar o patrimônio que eu tenho em seguro todo para minha família, não tem importância. O seguro não entra em inventário. Por que ele não entra em inventário? Muito simples, ele não é parte constituinte de um patrimônio. Ele é um capital futuro a ser pago em decorrência de algum acionamento de evento. Então, ele só vai entrar o quê? Pós-fato. Se é pós-fato, ele não pode ser levantado como inventariante. Diferente, nesse caso, de uma previdência privada. A previdência privada ela já existe desde o momento da sua execução. Ela acompanha a evolução patrimonial. Exato. Ela é parte do patrimônio. Inclusive para dívidas trabalhistas, dívidas contra o fisco, contra a União, que empresário não dorme, não tem um pouco de cabeça pesado por isso. Brasil é um país para empresários que são loucos de alma e apaixonados de coração. Porque não é fácil empreender no Brasil. O cara, cada dia que o empresário abre a porta do seu negócio, tem 15 pessoas do governo tentando fechar. O governo está mudando muito em relação às suas características. A gente vai ver a reforma administrativa agora. Pode ser que nós vamos mudar. E só que vai mudar também a questão da taxação sobre o patrimônio, que é o ITCMD, né? Imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doação em vida. Então, a questão do testamento ele não é um instrumento garantidor. Agora, se eu pego o testamento, se eu não quero que a outra parte receba o meu patrimônio físico, eu posso indenizá-la securitariamente. Imagina como é que teria sido o desfecho se o Gugu tivesse criado uma apólice correspondente ao total do patrimônio dele ou a 50% do que a Rose Miriam, né, teria direito e indenizasse ela de forma imediata. Você acha que isso ia para a briga jurídica? Muito pouco provável. Então, essa é a diferença. E nós temos esse instrumento. E eu tenho que pensar o seguinte, quantas empresas nós conhecemos hoje por conta da maneira que o governo age com o empreendedor, que ele não pode mais aparecer nos contratos sociais, tem que botar uma irmã, uma mãe, ou até terceiros, mas o cara é a alma da empresa, ele é o cerne principal da empresa. O que acontece nesse sentido? Olha, eu tenho um seguro chamado de pessoa-chave. Eu vou proteger aquele cara como diretor, como gestor do negócio e indenizar a minha pessoa jurídica. Porque se aquele cara morrer aos olhos do direito, não mudou nada. A empresa perdeu um funcionário. Mas na prática, ela perdeu a alma da empresa. Aquele cara que tocava. Como diz aqui em Minas, né? O olho do gato é o olho do gato que engorda o dono. Aliás, o olho do dono é que engorda, o olho do dono é que engorda o gado. Então, é exatamente isso. É exatamente essa estrutura. Nós temos um instrumento que pode conversar em qualquer parte. Então, se eu chego através do meu cliente por uma boa recomendação, ou aquele cara que nunca despertou, como é que eu vou despertar que ele precisa disso?
É igual o iPhone. Poxa, nós somos tão dependentes desse bendito iPhone. Ele é tão bom ao mesmo tempo, mas há tempos atrás não traria... Era inexpressivo que eu precisaria de um iPhone. Hoje a gente não vive sem aquele porcariazinho do fonezinho sem fio que eu perdi hoje, estou com o meu aqui no analógico. Como que a gente fica dependente? Agora, o empresariado só vai entender que ele precisa dessa operação e que ele está descoberto exatamente quando ele entender que ele não tem amparo. É o que eu falo para ele, olha, se o funcionário hoje, se o time de futebol que ele gosta perder, ele vai no posto de saúde, pega um atestado médico e tem todos os amparos garantidos pela Justiça do Trabalho. O empresário ele pode estar com problema em casa, dor de garganta, passando por sérias dificuldades financeiras ou não, ele tem que acordar todos os dias e estar à frente do seu negócio. Estar à frente do negócio não permite mais nesse mundo amadorismo. Pelo menos a capacidade que a gente tem de garantir o dinheiro mais barato para ele e que traga tranquilidade, que ele bote a cabeça no travesseiro e toque seus projetos, é através de uma boa operação sucessória. A gente escuta muito, né, do pessoal, tem holding. Holding virou a palavra do sucesso do momento. Mas aonde que é a aplicabilidade da holding? Até onde ela realmente vale a pena? Será que vale a pena para todo mundo? É uma receita de bolo? É o motivo do livro. Descomplicando a sucessão empresarial e a proteção patrimonial por meio do seguro de vida. Por que descomplicando? O cliente às vezes conversa com o advogado, volta com mais dúvida que entrou. Fala com o contador, fala da minha classe aí, dos economistas, contadores, parece que é fazer miojo, botou na água, está pronto. Abrir uma hold é fácil. Fazê-la funcionar é extremamente difícil. É essa a grande diferença. Então, fazer uma estrutura funcionar, hold é uma operação, né? Tiagão, a gente tem só mais 3 minutinhos. Eita! Pô, não dá para fazer uma live só, cara. Tem duas, três, quatro lives. E olha que eu não estou nem na metade, nem na primeira página da segunda então, página. Então, olha só, a gente tem 3 minutos aqui para finalizar. Eu queria que um minuto e meio aí, mais ou menos, você citasse. Tentarei ser breve. Né? Vou tentar responder o máximo possível de pergunta aí. Não dá para responder. Isso aí tem que outra live. As perguntas já desistindo não vai dar tempo. Mas olha só. Em um minutinho aí, eu quero que você cite aí quais foram os 4 livros para que mudaram o teu mindset, que mudaram, fizeram o Thiago chegar aqui hoje. Cite 4 livros e já engata terminando falando um pouquinho do teu curso, porque não dá para a gente falar aqui na live. Eu sei que você tem um curso que vai acontecer agora recentemente, então quem tiver interesse, quem quiser continuar com o bate-papo, eu creio que lá vai ser o lugar ideal para tirar dúvidas, perguntas, enfim. Então, os 4 livros e já pode engatar aí nas considerações finais que você queira finalizar. Temos 3 minutos. Bom, o que eu vou colocar é o seguinte, em relação ao curso, né, dia 16 agora vai acontecer mais uma edição do seminário online, tá? Do seminário online, que vai ser ministrado por mim, pelo Leonardo Koifman, e a gente vai falar sobre despertar no cliente em relação a processos acessórios. Como eu criar esse vínculo, como eu criar essa capacidade. Tá? Eu acho que é extremamente interessante porque vai estar não só a minha visão, mas a visão do profissional que é recordista de operações aqui dentro do Brasil, dentro dessa área. Livros, eu gosto muito do seguinte, chama Indicadores do Desempenho. Tá? Esse livro, inclusive, eu tô nos finalmente com ele aí, é um livro muito interessante, tá? Tem a versão dele em português, ele é da Andresa Francischini, que é autora, e do Paulo Francischini. Outro livro muito interessante dentro dessa área, não vou falar que é o Checkmate, mas são ferramentas de gestões, são as 25 ferramentas de gestões. É um livro da Julian Brunyaksky e do Ken Mark. Se eu não me engano, ele tem na versão portuguesa também, tá? São as 25 ferramentas de gestão. Tem outro que eu gosto muito, o pai da administração, que é o Peter Drucker, que chama Melhores Práticas. Inclusive agora, o William Konex, ele fez a edição reeditada, que é do dia 20 de maio de 2017. É um livro que eu recomendo, fantástico. Já falei todos ou ainda falta mais um? Falta mais um. Indicadores de desempenho, 25 ferramentas de gestão e melhores do Peter práticas. Drucker, Melhores Práticas. E a gente também tem do Peter Block, chama Consultoria Infalível, que é do autor do Peter Block. É um guia prático, inspirador e estratégico. É de uma linguagem muito gostosa, um livro muito bom de ler. Ele é do ano de 2012, 1º de janeiro de 2012, muito legal. Então são esses 4 livros. E quem quiser incluir o meu filho aqui, ó, fica à vontade. E tem um sorteio ainda, né? É isso aí. Para todos aqueles que se inscreveram, né, que colocaram lá a sua indicação, curtiu a foto, a gente vai fazer o sorteio, se não me engano, no domingo, né, Thiago? O sorteio, isso. Você que manda, né? Exatamente. Você falou, tá falando.
Antes de acabar a live, quem tiver pergunta para o Thiago, a gente colocou o post lá da live, falta 30 segundos para terminar. Deixa sua pergunta lá no post da live. Deixa sua pergunta lá que o Thiago vai tentar responder. Tiagão, Pode 20 mandar para segundos mim lá em para inbox terminar. também. Arroba Thiago Melo, Thiago sem H, Melo com L só, MDRT, M de Maria, D de dado, R de rato, T de tatu. Agradeço demais você, Rodrigo. Muito obrigado mesmo e parabéns pela essa Legal. iniciativa. São pessoas Cara, como você obrigado. aí que constroem e inspiram pessoas. Parabéns mesmo.